Bom dia a todos que lutam pela fé que uma vez foi dada aos santos. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8 e 9. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Resistirem firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Bem, sobriedade é moderação, temperança, equilíbrio. Vejam bem o que o apóstolo está nos recomendando. Sede sóbrios. É o mesmo que dizer, seja temperante, seja moderado, seja equilibrado. É para isso que nós estamos lutando, para sermos sóbrios. Então, ao sermos sóbrios, nós temos moderação, nós temos temperança, nós temos equilíbrio. Equilíbrio para acertar as coisas, equilíbrio para enfrentar as dificuldades, para acertar um negócio. Tudo faz parte da vida nossa natural aqui. Quando temos que resolver uma questão com os irmãos. Então nós vimos que muitas coisas são resolvidas sem essa sobriedade. E pessoas que se dizem cheias do Espírito Santo, cristãs. Tudo bem. Uma pessoa cheia do Espírito Santo pode cometer um engano? Pode. Mas o problema é que se comete um engano e depois não tem o equilíbrio necessário para vir e acertar da mesma forma que cometeu o erro, com a mesma vontade, com o mesmo desejo. Então nós vamos perceber que esta virtude da sobriedade, ela é muito essencial para a nossa convivência entre irmãos, para as nossas amizades. Temperança, moderação. Também sobriedade é uma virtude moral que modera a atração dos prazeres e proporciona o equilíbrio no uso dos bens criados. A pessoa sem moderação é uma pessoa desequilibrada para as coisas da vida. Ele é atraído por todas as coisas, prazeres da vida, que estraga a sua própria convivência com sua família. É a falta da sobriedade. E também aquelas pessoas que ficam com suas cabeças cheias de álcool, né? Por que eles não são sóbrios, são bêbados? Porque eles não moderam suas palavras, eles não têm a temperança para agir e não têm equilíbrio para manter-se na posição correta que deveria se manter. Então a sobriedade é também uma virtude moral que modera a atração dos prazeres e proporciona o equilíbrio no uso dos bens criados. Paulo, escrevendo sobre como se conduzir somente as irmãs, ele está, em outras palavras, dizendo isto. Pedro, não na exuberância, não na exposição de vestes caras, de muitas joias,
mas ser moderada, ser temperada, ser equilibrada no uso daquilo que conseguiu. Não uma extravagância de exposição que chega até humilhar os mais simples, os que têm menos recursos. Isso é cristianismo. Por isso é que nós encontramos isso nas Escrituras, para sermos sóbrios. Paulo também escreveu sobre esta virtude. Olha, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, ele chama sobre a necessidade de vigilância. Ele mostra que o cristão, através desta virtude gloriosa, ele é equilibrado na hora da dificuldade, na hora da aflição, quando surgem acontecimentos mundiais, ele não se perturba. Então, o que nós vemos? Pessoas perturbadas com todos os acontecimentos mundiais que surgem, guerras ameaçadoras, mas você mantém a sua sobriedade, você mantém o seu equilíbrio, você não se desespera, se angustia. É o fim de todas as coisas? É a terceira guerra? O que seria isto? Não, mas veja o que Paulo escreve. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que se vos escreva, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Como assim, Paulo? Você não será surpreendido se você estiver com este Jesus em você, este Espírito Santo que da parte do Pai ele enviaria para estar nos discípulos e estar em nós hoje. Mas vós já não estáis em trevas doutrinárias, trevas que aprisionam. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que esse dia vos surpreenda como ladrão. Você saberá. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Olha, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Agora, meu irmão, minha irmã, escute bem com atenção este verso 9. Pois Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Olha, segura-se na promessa de Deus. Mantém-te calmo, mantém-te equilibrado, firme, resistindo a Satanás, resistindo firmemente. É assim que nós somos ensinados.
Sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Resistirem firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Agora veja bem, o que esta virtude da sobriedade faz com que o homem e a mulher se sinta seguro. Por quê? Ele assegura o domínio da vontade sobre os instintos e mantém os desejos nos limites da honestidade. Veja que virtude maravilhosa, que nós devemos ser cheios disto. Sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário estará sempre vos apontando algo que às vezes levam as pessoas a perderem o domínio sobre os seus instintos de adultério, instintos de álcool, instinto de vícios, instintos de mentiras para conquistar, para enganar. São instintos naturais, às vezes, do homem. Se ele não tiver passado pelo processo do novo nascimento, a inclinação é má desde a meninice. Então a sobriedade assegura o domínio da vontade sobre os instintos e mantém os desejos nos limites da honestidade, mantém os desejos nos limites da pureza, da fidelidade, da justiça. Olha que coisa! Então, quando a pessoa pende para o lado da desonestidade, ele então está indo para o lado da falta de equilíbrio, da falta de moderação, da falta de temperança, da falta de sobriedade. Fica como que um bêbado dominado pelos seus instintos. Mas isto, estando em nós, essa sobriedade, esta força, há os instintos, existem os desejos, as vontades, mas que Deus nos conceda esta força, esta virtude para vencermos, para colocarmos essas vontades carnais sujeitas ao Espírito, para subjugarmos os desejos do pecado nos limites da honestidade cristã, da fidelidade cristã, da pureza cristã, de um viver puro, santo, pio, que agrada ao Senhor, que agrada a Deus, e Ele nos dando essa força cada dia. E assim nós vamos prosseguindo, meus irmãos. Tendo isto em nós, então nós poderemos dizer, como Paulo diz, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Sobre as atrações dos prazeres, somos mais do que vencedores. Sobre o uso abusivo dos bens, somos mais do que vencedores. Sobre a vaidade excessiva, somos mais do que vencedores. Sobre a vontade dos instintos, somos mais do que vencedores. Sobre os desejos da carne, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E firmados nesta confiança, pedimos a Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso, que abençoe as nossas vidas, abençoe as vossas vidas e vos faça triunfar sobre tudo aquilo que vem do inferno. Resista-lhes firme na fé,
mesmo quando tudo estiver muito difícil. Busque ao Senhor, Ele te dá esta força capaz de vencer tudo aquilo que é contrário à sua vontade. Eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo que Deus abençoe-vos, vos dê saúde, força e vigor para continuarmos juntos nesta jornada, através desta fé, combatendo as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.